Informação importante: Corinthians e Palmeiras vão tentar contratar um jogador que pode sair de graça do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. E péssima notícia no Palmeiras: Vitor Roque terá de passar por cirurgia. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quando o centroavante alviverde volta a defender o clube. Para completar, Santos topando vender Rolleiser, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar sobre o Santos que topa vender Rolleiser. Meio atacante, contratado por um caminhão de dinheiro, nunca conseguiu vingar com a camisa do Peixe. E diante da nova realidade de alguém que está longe de ser protagonista sob o comando de Cuca, o Santos está aberto a propostas. O maior interessado desde o início da temporada é o Boca Juniors. No mês de fevereiro, Boca chegou a fazer proposta, mas o Santos pediu 16 milhões de dólares, ou 80 milhões de reais, algo que inviabilizou o acordo. Com o Boca Juniors na Libertadores da América e projetando a chance de brigar por títulos, há a expectativa na Vila de uma nova oferta na metade do ano. Cuca, desde que chegou ao Santos, já disputou 8 partidas. O Rolleiser foi reserva em todas. Em 3 delas nem sequer saiu do banco de reservas, em outras 5 foi utilizado no decorrer do jogo. A tendência é que o Rolleiser ganhe sua primeira oportunidade como titular no fim de semana, jogo contra o Bahia, em que Neymar será poupado. Já Brazão, que perdeu seu pai recentemente, segue fora da lista de relacionados. Vitor Roque vai ter de operar. O atacante do Palmeiras, que voltava a atuar como titular nessa quinta-feira, depois de um longo e tenebroso inverno, sofreu entrada forte, precisou ser substituído. Nessa sexta-feira, foi submetido a exames que apontaram uma lesão no tornozelo. A tendência é que ele só volte depois da Copa do Mundo. Isso porque a cirurgia é obrigatória e o tempo de recuperação indica um retorno do Vitor Roque a partir do fim do mês de julho e início do mês de agosto. Temporada extremamente ruim para o Vitor Roque, que ainda na época de pré-temporada sentiu um pequeno incômodo muscular e sofreu um leve entorse no tornozelo. No Campeonato Paulista, jogo contra o São Paulo, entrada mais forte e a primeira lesão no tornozelo. Ele volta tempos depois e sofre a segunda lesão no mesmo tornozelo esquerdo em novo jogo contra o São Paulo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Leva um longo tempo de recuperação, retorna no jogo do fim de semana, entrando nos minutos finais, na partida contra o Jacuipense, nessa quinta-feira foi titular, vítima de outra entrada no mesmo tornozelo e agora lesão mais grave. Sem Vitor Roque, o Palmeiras deixa de ter um homem de referência para atuar ao lado do Flaco Lopes. E deu para perceber que o Flaco tem sentido bastante a ausência do jogador, embora os resultados do Palmeiras não mintam. O Verdão vive um 2026 bastante promissor. Campeão paulista, líder do Campeonato Brasileiro, líder também da sua chave no Campeonato de Libertadores da América e com vaga encaminhada para o mata-mata da Copa do Brasil, depois de vencer o Jacuipense por 3-0. Você que está me assistindo, pensaria na contratação de um outro centroavante? O que acontece com o Vitor Roque? Usa o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Palmeiras e Corinthians estão de olho em uma joia do Flamengo e cogitam a possibilidade de contratar esse atleta de graça no fim do vínculo com o rubro-negro. Eu me refiro a Rian Roberto, que atua como atacante, tem só 18 anos de idade e já joga no sub-20 rubro-negro. Foi inclusive um dos destaques da Libertadores da América da categoria. Corinthians e o Palmeiras monitoram o jogador, cujo contrato se encerra em março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro desse ano, o Rian Roberto já pode assinar um pré-contrato. E aí vem um detalhezinho importante: o Corinthians e o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, já sinalizaram ao jogador a intenção de fazer do Rian Roberto um jogador importante do elenco principal. O projeto rubro-negro tem a intenção de utilizar o Rian Roberto como uma estrela do sub-20 para no momento futuro escalá-lo e utilizá-lo no time principal. E é por conta desse dilema que o Rian Roberto ainda não decidiu o que vai fazer da sua carreira. Se ele não renovar esse contrato até setembro com o Flamengo, o rubro-negro vai correr enorme risco de perdê-lo. Importante registrar ainda que Palmeiras e Corinthians não são os únicos interessados. Cheguei a contar para vocês que o Shakhtar fez proposta para levá-lo na metade do ano, o Flamengo recusou e agora o Shakhtar trabalha para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. A situação é ainda mais grave
porque recentemente o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos do Rian Roberto junto ao Atlético Paranaense, operação de R$1,5 milhão. Hoje o Fla tem 70%, enquanto o CAP ficou com os outros 30%. Se perder o jogador de graça, o Flamengo não recupera nenhum centavo do investimento feito nesse atleta, que é considerado um dos mais promissores da base rubro-negra. A informação sobre o interesse de Corinthians e Palmeiras no Rian Roberto foi divulgada pela Flabase, perfil que acompanha de perto as categorias de base do rubro-negro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau! E Barbosa será jogador do Palmeiras? O Verdão mudou sua estratégia, desistiu de assinar um pré-contrato com o argentino para tê-lo de graça em 1º de janeiro de 2027. Consegui apurar que a ideia do Palmeiras de alterar e antecipar a chegada do atleta tem a ver com o interesse do Cruzeiro. Importante registrar que o Cruzeiro não confirma, mas nos bastidores alviverdes, informação que eu recebi é de que o Cruzeiro sondou o Botafogo para comprar o Barbosa na metade do ano e diante desse cenário o Palmeiras se apressou, fechou a operação de compra com o Botafogo em $4 milhões ou R$20 milhões e pretende realizar os exames médicos nos próximos dias para ter o Barbosa a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições no futebol brasileiro reabre. Martelo sendo batido, contrato assinado e a tendência é que o Barbosa nem jogue mais pelo Botafogo para evitar correr risco de lesão ou estar à disposição do Botafogo, algo que poderia inviabilizá-lo em torneios pelo Palmeiras. Por exemplo, o Barbosa tem 9 partidas no Campeonato Brasileiro. Se ele disputar 13, ele fica impossibilitado de defender o Verdão no restante da temporada no Campeonato Nacional. Para completar, preciso contar que no Palmeiras a informação é de que Barbosa chega e o clube segue tentando a contratação de Nino, que pertence ao Zenit, essa operação bem mais cara, que vai gerar entre 12 e 15 milhões de euros. O Barbosa é um velho pedido do Abel Ferreira, zagueiro, canhoto, que chegue para brigar pela posição com o Murilo. A tendência é que, a médio prazo, Barbosa e Gomes formem a dupla de zaga titular do Verdão. Para completar, registrar que o Palmeiras fez 3-0 no Jacuipense, em jogo da Copa do Brasil na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque. Destaque para o Sousa, autor de 2 gols. Com o resultado, Palmeiras enfrenta o Jacuipense na volta em Londrina, podendo até perder por 2 gols de diferença. Dá para dizer que o Verdão está classificado para a próxima fase. A notícia triste foi mais uma lesão do Vitor Roque, terceiro entorse no tornozelo nessa temporada. O Vitor Roque acabou se machucando contra o São Paulo no Campeonato Paulista. No jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo voltou a sentir essa lesão e agora no confronto contra o Jacuipense, quando voltava aos campos, mais uma vez, tornozelo esquerdo machucado. Não há data para o retorno do atacante. Já usa o espaço para comentário, para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E essa história de que as negociações entre Palmeiras e Alexander Barbosa estão avançadas. O jornalista argentino César Luiz Merlo informa que o Verdão está bastante otimista em contar com o zagueiro argentino a partir de 20 de julho, quando a janela de transferências no Brasil reabre. Cheguei a falar para vocês na manhã dessa quarta que o Palmeiras busca o Nino, do Zenit, e mais um defensor para metade do ano. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte alviverde que tratou a possibilidade de o Barbosa chegar em julho como muito pequena. E eu te explico os motivos a partir de agora. Barbosa tem contrato com o Botafogo somente até 31 de dezembro. Ou seja, o Fogão tem, em julho, sua última chance de fazer dinheiro com o atleta. Mas, zagueiro de 31 anos de idade, em fim de contrato, certamente não vai render uma boa quantia financeira. Pro Botafogo, é muito mais negócio ficar com o Barbosa até dezembro, ainda que o perca de graça, do que aceitar uma migalha de um rival como o Palmeiras. Então, a menos que o Palmeiras abra os cofres e ofereça muito mais do que o Barbosa vale a 6 meses do fim do contrato, e a tendência é que não exista acordo para julho. A partir daí o Verdão pode tentar assinar um pré-contrato com o Barbosa para tê-lo de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas Nicola, não dá para o Barbosa assinar um pré-contrato por agora? Não. Quem escreveu, falou ou disse isso está cometendo um equívoco. Se o Palmeiras avançar num pré-contrato com o Barbosa agora, ele pode sofrer um processo que vai trazer muitos prejuízos ao Verdão. O Verdão seria acusado pelo Botafogo de assédio e a FIFA certamente puniria o Palmeiras. A regra do futebol permite que negociações para pré-contrato aconteçam apenas nos 6 meses finais de cada acordo de jogadores. Só para completar, contar também que Paulinho, atacante cuja volta
E a estreia em 2026 aconteceria nessa quinta-feira contra o Jacuipense, está descartado do jogo. O departamento médico do Palmeiras optou por postergar o retorno do atleta, entendendo que ainda não é hora de o Paulinho jogar. Paulinho que não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clubes do ano passado. E Estevão está praticamente fora da Copa do Mundo. O ex-jogador do Palmeiras, titular do Chelsea e da seleção brasileira, passou por novos exames depois da lesão no último sábado em partida da Premier League contra o Manchester United. E esses novos exames apontaram lesão muscular grau 4, uma das mais severas de todas, com tempo de recuperação estimado em 3 meses. Vale a lembrança de que a lista final de convocados de Carlo Ancelotti sai em menos de um mês. No dia 18 de maio, o Ancelotti vem a público para confirmar seus convocados. A ideia do Chelsea era submeter o Estevão a uma cirurgia, para que o processo de recuperação fosse um pouco mais rápido e seguro. Mas, dessa maneira, o Estevão estaria automaticamente fora da Copa do Mundo. Até por isso, o jogador pretende vir ao Brasil para tentar um tratamento paralelo, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, sonhando com um milagre, que ele pudesse se recuperar antes dos 3 meses previstos para lesões de grau 4. Sem Estevão, aumentam as chances de convocação de outros atletas que talvez ficassem de fora. Endrick, Ryan e até Neymar podem acabar se beneficiando. Vale a lembrança de que a seleção brasileira, algumas semanas atrás, também já havia perdido o Rodrigo, jogador do Real Madrid, outro com lesão extremamente séria. E o Flamengo tem mais uma proposta por Everton Cebolinha, dessa vez do exterior. O Besiktas sinalizou com interesse em contratar o jogador na metade do ano, com a lembrança de que o Cebolinha tem vínculo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não vai renovar seu vínculo. Diante desse cenário, ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano, ou vai perder o atleta de graça na virada de 2026 para 2027. Precisamos contar que quando comprado o Cebolinha custou 13,5 milhões de euros. É a última chance de recuperar parte desse investimento. É impossível imaginar que o Flamengo consiga uma grana alta, levando em consideração que o Cebolinha está há 6 meses do fim do contrato e já disse que não renovará seu contrato. 3, 4 milhões de euros no máximo, especialmente se a negociação acontecer com um time do exterior. Importante registrar ainda que o Cebolinha perdeu espaço e mesmo com a mudança de técnico não consegue ser titular absoluto rubro-negro. Você, torcedor do Fla, o que faria se estivesse na pele do presidente BAP? O negociaria por qual cifra? Ou ficaria com o Cebolinha até dezembro perdendo o jogador de graça? E Paulinho, será que ainda consegue voltar a jogar em alto nível? A verdade é que o atacante do Palmeiras vive um drama. Existia uma expectativa dentro do clube de que o Paulinho pudesse estar à disposição para a final da Libertadores da América do ano passado em novembro. Já se passaram dezembro, janeiro, fevereiro, março e o mês de abril está quase acabando e o Paulinho ainda não conseguiu voltar a jogar depois da cirurgia que foi realizada após a Copa do Mundo de Clubes na metade do ano passado. Desde a final da Libertadores, uma série de outros prazos foram criados para que o Paulinho retornasse e nenhum deles bateu. O último nessa quinta-feira. Havia um planejamento interno para que o Paulinho atuasse diante do Jacuipense. Jogo da Copa do Brasil no Allianz Parque, partida menos complicada na teoria. O departamento médico do Palmeiras decidiu postergar mais uma vez o retorno do jogador, que desde que foi contratado atuou em apenas 16 partidas. Menos de 17% dos jogos que o Palmeiras disputou desde que ele foi contratado. Com a lembrança de que o Paulinho custou cerca de 200 milhões de reais ao Verdão. Foram 115 milhões pelos direitos econômicos, a cessão de Gabriel Menino e Patrick, avaliados em 47 milhões, além de mais 37 milhões com pagamento de luvas. 16 jogos e 3 gols marcados. Até aqui, o pior negócio da história recente do Verdão. Depois das indicações de Arthur Jorge em relação a John, goleiro do Nottingham Forest, e Gregory, volante do Al Rayyan, o Cruzeiro também busca zagueiro. E são duas das maiores possibilidades no momento. Alessander Barbosa, atleta do Botafogo, 31 anos de idade, ou Igor Júlio, 28 anos de idade, brasileiro que pertence ao Brighton. O Barbosa dificilmente permanecerá no Botafogo. O contrato se encerra no fim dessa temporada e há até uma chance de o Botafogo vendê-lo no meio do ano para tentar recuperar parte do investimento. O problema é que São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, entre outros, estão interessados no defensor. Tem gente cravando que o Barbosa será reforço do Palmeiras
eu consegui apurar que existe o interesse alviverde, mas nada fechado, o pré-contrato nem pode ser assinado, sob o risco de o Palmeiras ser acusado de assédio. Em relação a Igor Júlio, você vai lembrar desse atleta? Já havia sido colocado na pauta em outras janelas do Flamengo e também do Palmeiras. O jogador pertence ao Brighton, esteve emprestado nos 6 primeiros meses da temporada europeia ao West Ham e ele voltou ao Brighton em janeiro. Desde então, foi por banco de reservas, mas ainda não teve nenhuma oportunidade, o que demonstra que ele perdeu espaço no Brighton. Avaliado em 12 milhões de euros pelo Transfer Market, certamente hoje vale muito menos pelo fato de não estar conseguindo jogar. O contrato do Igor Júlio com o Brighton se encerra em junho de 2027. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Palmeiras Fanáticos, notícias e informações do Verdão, atualizações das últimas do mercado. Fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com a sua rapaziada e não esquece também de comentar aqui abaixo registrando a sua opinião pra gente estar trocando aquela ideia. Todos os dias temos aqui cortes com Jorge Nicola, o All Sport, ESPN Brasil, Facincani, Fala Veloso, notícias do Verdão, trazendo as últimas atualizações, as principais notícias para você aí de casa, fechou? Vamos ficando por aqui, mas voltaremos assim que pintar mais notícias. Tchau, tchau.